Coleciona recordes essa rainha. No topo das cantoras que mais venderam em todos os tempos, ela só vem atrás de Rita Lee e Maria Bethânia ali, coladinha. Foi a primeira artista brasileira a vender mais de 1,5 milhão de cópias no disco de estreia. Se hoje as mulheres ocupam, com garra, garbo e justiça, cada vez mais espaço na música sertaneja, é porque trilham os caminhos e as estradas que ela abriu há mais de 30 anos, quando começou sua carreira. É com o coração cheio de orgulho que recebemos hoje a rainha da canção sertaneja, Roberta Miranda. Que delícia, que delícia. Ai, que bom te receber. Obrigada, prazer todo Era meu. um dos sonhos. A gente tem tem uma lista assim de um dia a Roberta vem, um dia a Roberta vem. Agora, falando em nome dela, você sabe que o nome dela não é Roberta. Sabiam disso? O nome dela é Maria. Maria Miranda, paraibana de João Pessoa. Tô certo? É um nome italiano, né? Sim, Nome Roberta é da música, que eu sempre fui apaixonada do Pepino de Roberta, Castro. perdona-me, escuta e torna. E aí eu falei, que tal, né? Eu tenho uma chance de colocar o nome artístico, uma paraibana com nome italiano, que coisa metida, né? E ficou Roberta Miranda, pronto. Você está falando em 30 anos de carreira, mas você encasquetou em ser cantora desde muito antes, né? Desde neném. Desde neném. Quando é que foi? Mamãe dizia que com 9 meses eu já cantarolava, batia a palminha assim e cantarolava. Ela dizia, essa menina vai ser cantora. Mas... E na família de educadores, professores, né? Eu sou a única mulher, filha. E... Era para você ser professora. Para ser professora. Mas estava no sangue. Alguém tinha que vingar pai e mãe, porque eu descobri há pouco tempo que meu pai era saxofonista. Meu pai nunca falou isso para mim. Pouco tempo num atestado de óbito do meu pai. Olha que Só assim que terror. Você ficou sabendo? Só assim, ele nunca quis me falar. E minha mãe era pianista, por quê? A minha mãe eu já sabia, porque como ela era dona de engenho, e ela se apaixonou pelo meu pai era o peão do engenho. E deserdaram, né? Você sabe, a gente está falando coisa aí de 80 anos, 70 anos atrás. Um casamento interclasse... Acabou, acabou. Então, essa foi a grande paixão da minha mãe. E minha mãe estudou em colégios internos, entendeu? Aonde tocava piano, falava francês. Tudo pelo seu pai, por amor ao seu pai. Eu já nasci no berço da história de um grande amor. A Roberta realmente é muito bonito. Eu tenho o maior respeito pelo amor. E cantar você foi aprendendo sozinha, nunca aprendeu a cantar? Nunca, Bial, eu não sei o que é tocar um violão, alguém me ensinar a pegar num violão. Autodidata em tudo. Não sei o que é compor, ninguém nunca me ensinou, não sei o que é cantar. A vida inteira sempre coisa de Deus, né? E ouvia, assim, cantoras que você ouvia e... Uau! Angela Maria, né? Porque é assim, o nordestino e os meus pais, final de semana, ele amava colocar isso na vitrola, né? Na radiola. Angela Maria, Bienvenido Grande, talvez daí venha a paixão pelo bolero, Luiz Gonzaga, os forrós, e Dalva de Oliveira, nossa. Mas tem um ingrediente na sua formação que eu acho espetacular. Quando vocês moraram em São Miguel Paulista, me falaram, um passarinho me contou que você, não sei se matava a aula, chegava tanto, mas você se escondia na casa de um vizinho que se chamava Hermeto Pascoal. Só Hermeto Pascoal, né, cara? Só. O cara mundialmente respeitado, né? Mundialmente respeitado, não só como músico, mas como bruxo também, né? Bruxo, um bruxo. sim. Que você ficava olhando, espiando e vendo o quê do Hermeto? Eu era muito novinha, eu tinha o quê? O que eu lembro nitidamente, que até 7 anos eu vivi em João Pessoa, de 7 anos para cá, eu morei em São Paulo, vim para morar em São Paulo com a família. Nós éramos vizinhos e eu via piano e eu via baterem num litro, né? Litro de leite, era litro de leite. E eu dizia, mas aquilo me chamava, me atraía. E eu fugia de casa e ia para lá. Aí a minha mãe vinha, não, sai daí, não atrapalha. Ele dizia, não, deixa a menina. Ela está quietinha, ouvindo. E aquilo eu ficava ouvindo assim, enlouquecida, entendeu? Ele achava bonitinho aquela criança lá? Criança. E ele achava bonitinho, e eu sempre falei, continuo falando isso, que
como nós éramos extremamente pobres, não era que nós éramos pobres e comíamos uma mistura, né? Que a gente diz, um frango ou uma carne. Não, nós não tínhamos isso para comer. E o Hermeto pegou muita afeição, se afeiçoou muito a nós, da família. Eles E dava necessidade mesmo. Sim, ele dava 2, 3 vezes na semana, a felicidade nossa, carne, frango, entendeu? E isso eu nunca esqueço, eu falo a vida inteira, agradeço ele por esse momento, que marcou muito também, né? Além de ele ser um grande artista. Eu posso imaginar que ele te deu coragem também, porque ele é um homem muito corajoso na maneira que ele encarava a música e as possibilidades da música. Era um bruxo. É verdade, é verdade. Agora, o que uma menina de 7, 8 anos, matuta... Percebeu ali. Percebeu ali. A sua sensibilidade, que já se manifestava ali. É verdade. E aí, você começou a compor adolescente? Eu lembro que quando eu fiz 15 anos, primeiro 15 anos eu não tive festa de 15 anos, então todas essas coisas marcam. Mas a minha mãe sempre foi uma mamãe muito dodói, muito doente. Por quê? Porque lá em João Pessoa, a casa rachou e ela estava na cozinha e a metade da casa caiu nas costas dela. Rachou? Eu pensei que você estava falando metaforicamente. A casa rachou e que mamãe estava fazendo a comida, a casa literalmente caiu em cima das costas da minha mãe. Então a minha mãe ficou com um problema sério que naquele tempo ninguém queria cuidar. Não é? Hoje a gente teria cuidado, mas então ela ficou muito corcunda e com muita dor. Então eu nasci no embalo da dor da minha mãe e eu me sentia muito angustiada. Eu sempre fui uma menina muito angustiada e eu sempre fui uma menina que eu confesso que ninguém sabe disso, que até 11 anos, 10 anos, eu achava que eu era autista. Eu achava que eu tinha alguma coisa diferenciada, porque eu só vivia nos cantos, os cantinhos, os 4 cantinhos da minha casa, e ali que eu sentava e ali eu ficava o tempo inteiro. E aí essa angústia, eu precisava tirar essa angústia de ver minha mãe gritando, chorando de dor. Fui para o vizinho, seu Antônio, São Miguel Paulista, Vila Mara, olhei para cima no armário, retirei um violão todo empoeirado, limpei, tinha o quê? 4 cordas lá, eu dei uma limpada, peguei um pedaço de papel marrom, de pão, uma caneta, do jeito que eu sentei, eu comecei a escrever Maria, que é uma canção que eu fiz para minha mãe. A partir dali, com 16 anos, eu acho que eu disse para mim, acho que eu posso agora extravasar, né? E comecei a extravasar. É óbvio, Bial, que eu perdi muita canção, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar gravador. Mas foi a partir deste momento que eu comecei a extravasar, porque senão eu ia morrer louca. Né? A angústia foi o seu motor criativo, como muitas vezes quando tem esse canal. Ainda bem, né? Porque aí você acabou ajudando a curar a angústia de tanta gente com a sua arte, né? Mas olha, você teve que batalhar para se afirmar, porque uma cantora, compositora naquela época, para furar o bloqueio, tanto que a sua primeira música que fez sucesso na voz de um homem. Tudo bem, um homem incrível, Jair Rodrigues, mas você foi só compositora. Fui porque... A Majestade o Sabiá. Eu não tinha a oportunidade de gravar um disco, né? Eu queria mostrar a intérprete que eu sou. E as pessoas não davam essa oportunidade para a mulher. Então eu falei, eu tenho que bater meu nome, alguém tem que reconhecer o que eu faço. E comecei a... Cantor, compositor podia, mas cantora e compositora não, era terrível. isso? Não, era muito terrível. Eu literalmente ouvia absurdos, né, sobre a minha pessoa, porque primeiro disco eu já vendi bastante, né? Tem uma história boa que quando você finalmente consegue gravar o seu primeiro disco, você pergunta quantos tem que vender para eu conseguir gravar o segundo, não é isso? A minha angústia era tanto, eu tinha tanto medo que as gravadoras não me quisessem mais, que eu perguntei para o meu maestro, quanto que eu tenho que vender nesse primeiro disco para eles me darem o segundo, o terceiro, sei lá. O maestro fez as contas e falou, se você vender 5 mil, você paga a produção. Eu digo, sou uma lutadora, vou de porta em porta e vou vender. 5 mil eu vou vender. Mas aí, cara, 8 meses me colocaram para divulgar. Quando eu voltei, eu sempre entrava pelos fundos. E ali já era a fábrica. Aí eu entrei e vi um caminhão, o cara com assim um negócio levando as caixas, botando caixas e caixas e caixas no caminhão, e eu parei, né? Eu fiquei admirando, do chão até o teto, muito disso. Eu fiquei ali admirando, claro, é o sonho de todo artista. Aí eu fui perguntar para ele, eu disse,
nossa, quanto disco, né? Ele disse, tem 100 mil aqui de entrega. E o artista, né? Inocente, né? Imagina, eu só queria 5 mil. E o artista? São todos seus, Roberta. Eu levitei, cara. Eu falei, não, eu não acredito, 100 mil. Eu só queria vender 5 mil. Aí esse disco foi embora para 1,5 milhão, 1,5 milhão de mais de 1,5 milhão. Até que no dia 8 de março desse ano, para celebrar 30 anos de carreira, Roberta Miranda reuniu uma galerinha para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Deu cria, né? E sabe o que você legou para todas elas? Uma autoconfiança, né? Acho que você abriu caminhos para... Acho não, tenho certeza. E nesse começo de abrir caminhos, foi literalmente abrir caminhos. Você rodou o país, né? E no começo foi rodando, batendo estrada, né? Não tinha avião não tinha. É por isso que eu digo, eu fui muito feliz quando dei o título do meu DVD, Os Tempos Mudaram, porque mudaram mesmo. Hoje, embora você tenha talento, que elas têm, todas elas têm, hoje você tem uma coisa que a Roberta não tinha. Por isso que tinha que ir de carro e ralar mesmo na vida de carro por anos e anos. Hoje você tem um investidor, é jogado uma dinheirama em cima de quem quer que seja, muitos milhões. Então eu tinha que quilômetros e quilômetros, milhares e milhares de quilômetros sozinha no meu carro. É uma amiga minha, a Mileide, me ajudando a dirigir, ajudando a me colocar no palco, ajudando a fazer meu cabelo, ajudando a me colocar o pouco tempo que eu tinha para dormir. Poxa, Bial, eu fiz 5 shows num dia. 1º de maio, nas fazendas. E não era playback, era show. Você já fez show em posto de gasolina? Fiz. Eu fiz show em posto de gasolina. Logo que eu comecei, né? Já fez show em cima de caminhão? Já. Eu fiz um show... Os caminhoneiros são um público maravilhoso, eu né? Adoro, nossa. Eu aprendi muito com os caminhoneiros. Tem coisas que você não esquece, né, na sua vida. Porque eu lembro que em São Miguel Paulista, botaram um caminhãozinho para eu cantar. E o cara, eu acho que o cara não entendeu que Roberta Miranda sou eu. E agora com vocês, para 20 pessoas, 30. Roberta e Miranda. Pô, então vamos embora. A dupla, Roberta e Miranda. Não, isso não é nada. O caminhão se desgovernou, foi indo, caindo o caminhão, indo para trás. E o pedestal e tudo, que era ligado ali nas caixinhas, desplugando. Olha que vergonha que eu passei. Terrível. Mas, enfim, a gente superou. A gente tinha que superar. Você tem visto o Brasil de um ponto de vista privilegiado nessas últimas 3 décadas. No palco, viajando, esse Brasil todo. Mudou muita coisa. Foram 3 décadas de democracia no Brasil, de muita mudança. Você acha que, olhando assim, você não tem aquele olhar tantas vezes viciado de quem está no Sudeste, só com a mídia do Sudeste, do eixo Rio-São Paulo? Você tem a visão do Brasil. Por isso a minha pergunta, melhorou? Nossa, Biel. Melhorou. O que não melhorou foram os políticos e a própria política que não nos respeita. Mas o Brasil... Sim, agora é tudo mais fácil, né? O avião, a estrada, algumas mesmo com precariedade asfaltada ou não, melhorou bastante neste sentido, né? Eu fui em lugar que não tinha luz para fazer show. Ou se o colega estivesse fazendo show, ele tinha que parar ali de tocar e emprestar energia para a Roberta cantar. Então, cara, a gente passou por muitas coisas. Não tem um cantinho desse país. Eu não lembro que Brasília pode estar dando trabalho, mas o Brasil continua trabalhando, né? Isso é essa que é. E um povo lindo, né? E um povo, sabe, lotado, banhado de fé, um povo amabilíssimo, trabalhador, né? Generoso. E que te ama, né? Generoso. Principalmente você, que te ama, que te ama. Pois cara. Os nossos próximos convidados que vão ter a honra de compartilhar o sofá com Roberta Miranda também têm uma mirada privilegiada do país, o ponto de vista do pé na estrada. Um é diretor do documentário sobre a vida dos caminhoneiros brasileiros, Para Além da Curva da Estrada, Guilherme Azevedo. O outro é o personagem principal do filme, Jorge Lisboa. Por favor, entrem, meninos.
muito perto assim da Roberta, não. Já deu uma cantada Ele é aqui. assim, ele é assim, ele vai se chegando. Já Roberto, deu uma cantada aqui no meu ouvido, que a Roberta não pode falar. Jorge mas é sonhado mesmo, eu rapaz. tive Sou que, caminhoneiro. eu tive Todo que conter respeito aos as meus lágrimas colegas. dele lá, na música que a Roberta estava cantando. Mas eu posso imaginar. Porque é o seguinte, assim, em Minas Gerais, o filme que o Guilherme dirigiu, o Jorge é a grande estrela. E o Jorge conduz o filme. Eles fazem uma longa viagem pelo Brasil. E onde eles chegam, o Jorge chega já com esse charme, com esse jeito. Você virou caminhoneiro como, Jorge? De pai para filho, pai aquela para coisa? filho, de pai para geração filho. pra geração. Geração. Eu sou mais velho do que a Roberta na estrada, porque eu dei carona para ela na fita cassete. bom. Porque, bom. Mas não foi com o dedinho, não é mais de qualquer maneira. Agora já tá no DVD, né? Agora tá no pendrive, né? Já passou. E, Guilherme, você, o que você procurava e o que você encontrou nessa viagem? Na verdade, quando eu encontrei o Jorge, eu não sabia o que ia acontecer de cara, mas eu me encantei com ele quando eu o conheci. Explica isso aí. E eu falei, Jorge, a proposta é a gente sentar, entrar na tua boleia e viajar durante o tempo que a gente estabelecer. E saiu o documentário, a gente conhece milhões de outros caminhoneiros, personagens. Eu acho que o sonho vem de criança. Esse aí vem do berço. Sou caminhoneiro, eu já nasci caminhoneiro. Ficava feliz da vida, o pai ia buscar ele na escola com o caminhão, todo mundo ficava assim, caminhão. Era a vida dele. O meu pai amava aquilo, nós amava também. Ele morreu fazendo aquilo que ele mais amava, que era o caminhão. Teve uma época em casa que o melhor serviço de casa era da minha mãe. Hoje ela não roda. Ela abandonou o caminhão e ela agencia carga. Você chega ali no Trevão, ela tá sentada numa cadeira igual eu aqui, cara. Ela tá com 58 anos e às vezes eu penso em desanimar, eu não desanimo por causa dela. Se ela não desanima, como que eu vou desanimar, cara? Ela é o meu pilar. É isso, são famílias na estrada, pais e filhos. E todo dia era assim. A gente é uma família. É uma grande família, né? Pessoas que você não conhece, mas é gente da sua família. Encontra e já se Encontra, reconhece. Porque ali você também está no mesmo barco, você está na mesma solidão, que nós não podemos deixar aquela solidão nos abater. Então a gente se une. A gente cria, assim, aquele anticorpos, assim, de matar a saudade juntos. Fica... Por favor. Dá a mãozinha para Roberto, meu amor. Fica parecido, quando ele diz essa solidão, nos calafundos, porque fica parecido com a vida também do artista. Você está ali, de repente, 30, 20 mil, 40 mil pessoas, e vai para um hotel, fica olhando para o teto. A solidão também bate. É danado, entendo você. Ô, Bial, eu não precisei fazer muito esforço para contar a vida deles. Não, ele é muito sensível. E o que a gente encontrou pela frente eram pessoas assim, essa família, que é uma família que são 3 irmãos, o pai morreu num acidente de ônibus e a família abraçou a vida da mãe, né? E um é caminhoneiro, a mãe com a outra irmã montaram uma fábrica de quentinha para atender o caminhoneiro. Ai, que olha aquilo. Maravilha. E eles vivem da profissão. É todo um ecossistema, com perdão da expressão. Sim. Aqui. Você falou em acidente, você sabe que essa moça aqui carrega um trauma de estrada sério. Terrível. Né? Você teve um acidente? Eu tive um acidente horrível e como eu sempre preservei muito a minha mãe, e a minha mãe, praticamente, quando eu nasci, já era avó da Roberta, né? Ela me teve com 48 anos e 6 meses, parto normal. Caramba. Então, eu trabalhava aqui em São Paulo, num restaurante, o Beco, e 6, 7 horas da manhã, o meu colega disse, vamos para Santos. A gente ia para Santos, tomava um banho de mar, voltava cheio de areia, mas infelizmente nós íamos ver o mar. Bom, fomos e estava chovendo, era um fusquinha, eu na frente com ele, e ele bateu contra o ônibus. E a única coisa que eu lembro é que eu pedia para que me salvasse, não me deixe morrer, não me deixe morrer.
inconsciente, fiquei 5 dias no Hospital de Santos, na Santa Casa. Quebrei aqui, o supercílio caiu em cima do meu rosto, quebrei todos os dentes aqui, porque eu arrebentei o vidro inteiro do... O que aconteceu? Aconteceu um trauma terrível, que se eu viajar hoje 19 horas, eu não durmo no Até hoje? Até hoje. Você sabe que o Jorge teve um acidente seríssimo, a gente fica sabendo isso logo no início do filme. É? Porque era um acidente carregando uma carga perigosa, que é madeira. A madeira pode ir em cima da do cavalo, né? Sim. E acaba... Como é que é? Vai mostrar as suas marcas aí? Aí ficou pro meu currículo, mas graças a Deus estou com saúde. E aí como é que você superou o trauma? Eles têm a maior paixão pelo que fazem. Impressionante. Não querem largar de jeito nenhum, né? Um larga, fica 6 meses fora, vai fazer um outro tipo de trabalho, mas volta para trabalhar. Muitos caminhoneiros vivem assim. E quando a gente não vai, a estrada nos chama, nós vamos. Isso é verdade. E de novidade boa? O que tem pintado de novidade boa na estrada? Olha, a tecnologia está bem avançada, melhorou muito para o caminhoneiro. Internet. Hoje nós fazemos um grupo. A playlist do Jorge era a Roberta Miranda. Ah! Obrigada, que banda ótima. Volta aqui, minha linda. Volta! A gente viu o YouTube da Sheila, agora vamos dar uma espiada no Instagram da Roberta, que ela se diverte. Ela se diverte. Pintando também? Tava com a mão quebrada aí? Tava com problema aqui no tendão. Da Roberta, como é acordar chique sem ver. Não, é realmente... Acordam a Roberta cedo porque querem. Um ser humano excitado depois de um show lindo desse, consegui dormir acho que umas 5 horas por aí. Então é isso. A Roberta tá morrendo de sono. Ai, que horror. Foi você que postou. Foi você Pois é, não, é terrível. Não, me acordar cedo é terrível, mas quando tem um avião a 8 horas, tem que acordar às 5 e nem dorme, como também acontece com eles. Não, acordar cedo é a vida de caminhoneiro. Pois né? é, não, às vezes nem dorme. Né? Então é isso o perigo. Gente, foi uma delícia essa conversa. Ah, eu queria perguntar que maravilha. a você, Parabéns, que fez viu? 50 dias dessa vida. Você chegou em casa e falou, puxa, ainda bem, voltei para casa, nunca mais, foi isso? Sobrevivi. O que você pensou? Eu faria outra vez. Faria tudo de novo. Minha rainha, Meu amor, vamos fechar com Os Tempos Mudaram? Vamos embora, Aliás, vem cá, antes de cantar, me conta, você fez essa letra, né? Sim. É uma letra... É uma letra, mas nada contra alguns, né? Alguns homens, como também algumas mulheres, como também alguns. Nada que para deixar o... Não, só você faz um retrato de que os tempos mudaram. Não, os tempos mudaram mesmo. Hoje a mulher ela não tem mais tolerância para quase nada. Hoje a mulher não tolera como a minha mãe tolerava, como a sua, como a... Hoje, se você colocar a pontinha bom, é a pontinha. Tá aí, é tudo de igual para igual. A mulher hoje não tem mais paciência para nada. E elas